Olá a todos. Hoje vamos falar aqui sobre a nova importância da área de recursos humanos. O nosso convidado é o Gustavo Leme. O Gustavo, que já tem cerca de 20 anos em experiência de recursos humanos, com passagem pelo setor alimentar, de serviços, setor financeiro. Atualmente atua como executivo de RH e é conselheiro e mentor de startups e tem uma vasta experiência em processos de transformação da cultura organizacional e do negócio. E o Gustavo está também a lançar um livro, certo? Perfeito, isso mesmo. Não sei imagino que agora no segundo semestre, agora que a gente já começou do ano, o livro sai aí. Okay. Eu dou maiores informações aí pelas redes. E não sei se quer aproveitar e falar rapidamente também do seu livro, um bocadinho. Falo sim. Nos últimos 5 anos, eu recebi muitos executivos e profissionais de diferentes cadeiras, né, posições, para falar sobre dilemas de transição de carreira. Trabalhar na empresa do sonho. E aquilo foi fomentando a minha cabeça e eu comecei a escrever em colunas e no próprio LinkedIn sobre o tema. Ao longo de 5 anos, eu escolhi aqueles que deram mais repercussão, curtida, comentários ou compartilhados, né? E a partir disso eu montei um livro, né, que o foco dele é falar que o acaso não existe. Ou a gente assume a liderança e a gestão da nossa carreira, ou alguém vai contratar a gente para cuidar da carreira dele. Então é um livro muito gostoso, fácil de ler, e eu acho que vai ajudar muita gente a escolher esse caminho de crescimento na carreira. Uhum. Um livro muito interessante, é verdade, até porque estamos numa altura onde temos tantas escolhas que temos de ser nós a tomar as escolhas e é importante dar também esse conhecimento e abrir a visão às pessoas sobre isso. Gustavo, agora entrando aqui no nosso tema, sobre a nova importância dos recursos humanos, estamos aqui a atravessar uma mudança. O modelo atual de negócios dos recursos humanos continua a gerar valor tanto para as pessoas como para o negócio? O que eu vejo, Breno, primeiro, obrigado pelo convite de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo com o Comunique RH, que é fantástico, eu vejo muita gente falando, né, dos artigos, dos autores que estão lá, então primeiro eu queria parabenizar vocês. Obrigado. É uma das poucas iniciativas que eu vejo, a preocupação de levar essa discussão de recursos humanos para as comunidades que falam a mesma língua, né, a língua portuguesa. Então, parabéns aí você e toda a equipe envolvida. Obrigado. Falando de RH e geração de valor, eu percebo que assim o mundo lá fora, né, fora das empresas, ele mudou. A pandemia, né, e principalmente as crises econômicas e políticas que faz com que as empresas tenham uma visão mais de curto prazo do que de longo prazo, faz com que o meio mudou e não tem como o RH não mudar. E quando a gente fala de gerar valor, né, eu acho que está muito conectado a fazer algo que o outro fala que é bom antes dele pedir. Então faz com que o RH, para gerar valor, ele tem que se antecipar e fazer análise e leitura de algo que no passado o RH era mais, como fala, cartesiano, ele era mais processual, né? Ele era meio, mas não era o fim. E eu acho que a mudança, principalmente de 3 Cs, né? Do consumidor, do cliente e do colaborador, né? Do funcionário, a mudança da forma, das atitudes, fez com que as ferramentas que a gente usava no passado dentro da área de RH não sirva mais para administrar problemas que a gente nem sabe ou demandas de futuro. Isso fez com que o RH, nesse contexto, para gerar valor, pudesse entrar numa sintonia onde você tem que analisar dado, você tem que gerar insight, gerar ideia, priorizar, experimentar, testar e mudar e melhorar, mudar e melhorar. Então, não dá mais para ter processos e ferramentas que duram anos, né? Esse movimento de aprender a testar e aí mudando e melhorando, ele tem que ser recorrente. Então, esse modelo atual de RH, de alguma forma, ele apoia o negócio, mas eu acredito que, em função de todas essas mudanças que eu falei, né, o RH vai ter que mudar o perfil dos profissionais, né, e os profissionais se reinventarem, a gente falou de carreira, assim como ele também vai ter que redescobrir como que ele conecta e gera valor para o negócio e para as pessoas que estão dentro das organizações. Ok, é verdade, estamos aqui a assistir cada vez mais a uma mudança rápida e
os recursos humanos já não têm aquela visão de ser a área que só trata do pagamento dos salários, já cada vez mais está numa parte estratégica. E isto também pega aqui com a minha segunda pergunta, que é: acha que os recursos humanos deveriam continuar a ser uma área de suporte ao negócio ou passar a ser uma área de negócio? Por muito na minha carreira, né, que são quase 20 anos, eu vi que o RH deveria ser estratégico, que o principal executivo de RH deveria ser o braço direito, né, um dos principais executivos da diretoria e muito próximo do CEO. Eu vi que gente é tudo, mas eu acho que para a gente esse discurso ainda está muito conectado, às vezes, a ser uma área de suporte, né, uma área que apoia, e não uma área que ajuda a decidir, né? Porque eu acho que a área de negócio é aquela que decide, né? Eu brinco muito que eu gosto muito do povo português, eu vou utilizar o Cristiano Ronaldo como referência. O Cristiano não é suporte, ele decide, né? Ele pode até passar uma bola para alguém fazer o gol, mas ele vai lá e faz. Eu acho que o RH tem que assumir esse papel, né? De ser mais Cristiano Ronaldo dentro das empresas, né? Do que uma área que é o meio-campo que só passa, né? Então, nesse sentido, quanto mais o RH evolui para ter dados, que ele pode, acima de dados, né, fazer cruzamentos e analisar caminhos, mais ele pode oferecer para todo mundo da organização informações para uma melhor tomada de decisão. Então, se a gente consegue, dentro do RH, auferir através de análises que o Bernardo, se tiver no marketing, fazendo tal ação, ele vai melhorar o rendimento, né, da margem ou do lucro da empresa, não tenho dúvida que as pessoas que estiverem nessa mesa discutindo vão falar: o Bernardo tem que ir para lá nessa nova área, no marketing amanhã. Né? É lógico que desde que o Bernardo tenha vontade de fazer. Mas quanto mais informação a gente tem, mais cenários a gente desenha, e mais perto de um impacto a gente consegue dar via análise de dados, mais o RH é chamado, né, para tomar decisões. Então, vamos falar um pouco de pandemia. Se na pandemia, através de análise de dados, a gente descobrisse que tem 20% das pessoas que elas aumentam o rendimento e também melhora a condição de saúde e cuida melhor da família e da vida se ficarem em casa, eu poderia saber quem são as pessoas que no retorno às atividades poderiam ficar trabalhando 100% de casa, em home office. Eu poderia também descobrir que tem algumas pessoas que o home office não fez bem, que o bem dela é estar dentro da empresa, construindo relações, desenvolvendo projetos, e através de dados, né, e faz bem para ela estar na empresa, através de dados fala: ó, esses 30% é melhor entrar na empresa. Então, quanto mais informação a gente tem, mais a gente poderia, nesse momento de pandemia, tomar decisão. Então, o que a gente está discutindo? Grande parte das empresas, se fica no home office ou se volta, né? Que eu acho que hoje não tem muita escolha, principalmente no Brasil. Sim. Mas a gente poderia estar discutindo qual a melhor forma do pós, através de dados. Então, eu acho que esse é uma grande provocação entre sair da área de suporte e virar uma área de negócios. Sim, os dados... É muito importante recolher e medir os dados, porque eles também vêm suportar muitas vezes as nossas avaliações, que por sermos também humanos podemos não estar tão certos na nossa observação, não é? E acho que analisar os dados e olhar para os dados, como disse, de forma muito pessoal e ver de cada pessoa traz vantagens, porque não estamos... cada pessoa é diferente e não estamos a dar a mesma regra e as mesmas condições a todos. Temos que trabalhar para cada pessoa, não é? Em vez de trabalhar só num todo. Perfeito. Só fazer um complemento, Bernardo, que a sua fala. Imagina as avaliações, tem os ciclos anuais de avaliações de desempenho, performance que acontecem. A gente cruza dados de avaliação de comportamento, que pode ser autoavaliação, pode ser feita uma avaliação em equipe, né, um 360, avaliação de pares, e a gente cruza isso com informações de metas individuais. A gente cria uma matriz, e nas reuniões que a gente chama de consenso, a gente vai, né, discutir, o Gustavo está aqui em cima, o Bernardo está mais para cima, e a gente vai reavaliar através de fatos, e alguns locais chamam isso de calibração, né, de equilibrar a avaliação. Só que
tem gente que está lá embaixo e gente que está lá em cima. Se eu trouxer dados, como você mesmo falou, para essa discussão, e algumas variáveis que nós, como seres humanos e com viés, a gente não consegue enxergar, a gente pode descobrir que aquelas pessoas que a gente mal avaliou, né, os gestores, pares, estão lá embaixo, através dos dados, eles eram que mais performavam. Sim. E aí nós vamos quebrar argumento, né? Então, eu imagino quantas pessoas, às vezes, tiveram a carreira prejudicada Sim. por causa do viés, né? De quem fez o julgamento e não por má fé. Talvez por falta mesmo de ter uma perspectiva mais ampliada. Então, é muito bem colocado o que você trouxe aí, e isso impacta demais o RH como área de negócio. Imagina se a gente tivesse mais uma outra variável para cruzar, se fosse o lucro, a margem, né? Ou indicadores financeiros de crescimento, né? Tem aqui no Brasil a gente usa muito uma frase: quanto a dados não se tem argumentos. Exato. Também temos em Portugal, mas é contra factos, não há argumentos, é semelhante, mudamos aqui uma palavra. Mas é verdade toda esta parte dos dados, porque nós, como pessoas, naturalmente temos vieses e também não estamos sempre a observar. E para além de que os computadores hoje conseguem recolher uma grande quantidade de dados, que nós não conseguimos processá-los todos. E nós não perdemos por compararmos a nossa avaliação com os dados. Não, só ganha uma nova dimensão, não é? Porque aquilo que nós achamos pode ou não ser apoiado com os dados, e acho que é muito importante haver também aqui este apoio. Tinha dito que os recursos humanos deviam ser o braço direito do CEO. Porquê é que considera isso, Gustavo? É engraçado que quando a gente fala do profissional, dos profissionais ou da área de RH, ser o braço direito de um CEO, muita gente que tem um modelo atual de RH, né, de trabalho, a tendência natural é falar: ele tão maluco, né? Imagina RH ser o braço direito. Mas eu acho que com o movimento, né, daqueles 3 Cs que eu comentei, né, colaborador, que é o funcionário, cliente e o consumidor, ele passando a estar no centro das decisões de negócio. A gente vê muito o mundo do varejo, né, falando muito de hábitos de consumo e trazendo tendências como humanização, né, people-centric. A gente vê as grandes startups, né, falo grandes, né, mas as que foram startups hoje são grandes empresas, principalmente, né, da China, Vale do Silício e de Israel. Eles colocaram problemas do ser humano no centro para resolver um problema e, a partir disso, conseguiram escalar, crescer. Então, todo esse movimento, né, de respeito e entendimento de um ser humano que tomou a voz tem força, né? Ou seja, as empresas ou elas respeitam isso ou elas estão fadadas em sucesso, faz com que o CEO precise ter do lado dele gente que fale, entenda e ouça a gente, né? E eu acho que esse é o grande papel do RH, né? De ser um grande design de soluções, né, para apoiar o CEO no tema gente. Então, não é comum, isso aconteceu comigo, né, do RH assumir funções como marketing, né? No último desafio que eu tive profissional, eu cuidava de gente e de marketing. Eu vejo colegas cuidando de planejamento estratégico, eu vejo colegas de RH cuidando de atendimento ou da experiência, do customer experience, porque no fundo, esses 3 são gente, né? Sim. Então, eu acho que por causa de tudo isso, esse tema e a instituição RH, ela deveria ser o braço direito do CEO. É verdade, porque também trabalhamos para pessoas, de pessoas para pessoas e com pessoas, e perceber o comportamento delas e como entendê-las e o que elas querem, o que precisam. Este lado humano é muito importante na decisão, que é alguma coisa que o marketing já faz há muitos anos, que é estudar o consumidor. E nós temos que estudar o nosso consumidor, que é a nossa empresa, os nossos clientes, compreender um bocadinho de tudo. Não é ao acaso que cada vez mais pessoas vêm também da área para recursos humanos, da área de psicologias e a área de estudo de pessoas. É isso, perfeito.
Você sabe que quando eu comecei minha carreira, Bernardo, eu vim do marketing da área comercial para RH. Ok. Então, é muito natural o estudo, a pesquisa, né? O olhar para os hábitos para a gente criar processos. E eu me choquei porque o RH ele fazia de dentro para fora, né? Ele criava processos, e aí alguns até criam, para atender os outros sem conhecer, né, o que os outros fazem, né? Sim. Então, eu fui um grande, como fala, estimulador, fui muito estimulado pelas áreas de estratégias de marketing, a como traduzir isso no RH. Então, quando a gente fala de gestão de redes sociais, né, o marketing digital, o RH hoje utiliza isso para construir o employee branding, né, a marca empregadora. Quando a gente fala de avaliação, nós estamos falando de o Reclame Aqui no Brasil, que é um site onde as pessoas reclamam da qualidade do produto, ou o Yelp nos Estados Unidos, ou o Glassdoor, que são coisas que são adaptadas do consumidor e vieram para o RH. Quando a gente fala das pesquisas, né, de hábitos de consumo que a área de marketing faz antes de lançar produto, a gente chama de pesquisa de clima, né, ou de engajamento, que dura, que tem, a gente faz uma vez por ano. Por que não fazer ela de maneira cíclica e recorrente e ter um painel que você monitora o engajamento ou as principais oportunidades ou desafios de pessoas nas empresas e assim por diante. Tem uma autora que eu gosto muito, que ela chama Lucy Adams. Ela foi diretora de RH da BBC de Londres e ela, inclusive, está aqui, ó, por coincidência. São 2 livros, chama HR Disrupted e esse é o The HR Change Toolkit. Os 2 livros são engraçados, porque os 2, ela utiliza muito disso que você trouxe, que eu apenas fiz um complemento, que é de como trazer a experiência do marketing para dentro da RH. Ela fala de mais coisas, mas esses 2 livros falam disso, né? Faz exatamente esse balanço que você fez, né? E que eu comentei. Okay. Disse que era Lucy Adams? Isso, vou pôr aqui, fica mais fácil. Ó. Ok. Tenho que procurar. É interessante. São temas que a mim pessoalmente me interessam muito. Em relação novamente aqui ao nosso tema, quais é que deveriam ser as novas estratégias, os novos processos e ferramentas, experiências também que a área de recursos humanos deveria proporcionar nesta nova mudança? Bom, a gente falou de payroll, né, de folha de pagamento, e eu acho que começa por aí, eu acho uma grande mudança. Eu acho que a folha de pagamento, ela tem, né, todos os dados que um bom banco de dados precisaria para você começar um bom analytics. Então, eu vejo a folha de pagamento continuando fazendo o processamento, talvez com a ajuda de robôs, para que os profissionais que nelas estejam alocados possam ser o começo do grande analytics para dentro do RH. Então, essa é uma grande mudança, trazer gente que agregava valor num contexto e agora eu acho que não agrega valor, né, para o futuro, só processando folha com tanta tecnologia que existe. Outra coisa que eu acho que a gente poderia revisitar, falando de processo, são a tecnologia para a gente avaliar as pessoas, né? Eu acho que a recorrência das avaliações e dos feedbacks, qualquer estudo que você fizer no mundo vai falar que o melhor ponto para desenvolvimento da transformação digital ou de qualquer transformação que a empresa tem são conversas pequenas, rápidas, frequentes e profundas, que vai falar sobre dar e receber informações, né, sobre comportamento para que as pessoas evoluam. Então, nesse contexto, eu vejo a tecnologia também entrando para que a gente deixe de ficar perdendo tempo com enviar formulário e passe a administrar dados desses diálogos que são recorrentes, né? Que a soma de vários diálogos pode até ter um balanço que culmina na matriz que a gente comentou, mas numa coisa mais inteligente, mais robusta, né? Com mais informação que impacta as pessoas individualmente, ao mesmo tempo que impacta a organização. A outra coisa é o processo de aprendizado, né? A gente viu na pandemia grandes escolas de negócio disponibilizando conteúdo de graça, sem falar que nós aqui mesmo estamos construindo conteúdo que vai rolar na rede,
né? Claro. Então, eu acho que aquele conceito onde você tem uma universidade corporativa interna, que forma as pessoas para alguns conteúdos, eu acho que ele tem que ser remodelado, né? O aprendizado ele é mais rápido, dinâmico, fluido e colaborativo. Então, é uma área dentro do RH que tem que ser revista, né? Esse monte de live que está tendo na pandemia, por que dentro das organizações isso não pode continuar acontecendo e estimulando as pessoas? Eu vi uma colega recentemente de uma grande organização multinacional falando que é um pecado, mas teve que cortar o investimento em treinamento por causa da pandemia. Na verdade, você cortou o investimento de dinheiro, mas de tempo, todo mundo tem o seu tempo. E tem muita gente falando de conteúdos diversos de graça. Então, qual é o conceito de educação? E essa educação ela tem que vir conectada também com o que o funcionário tem de meta, né? A gente falou isso da carreira, que faz sentido para ele. Então, eu acho que esse é um outro processo que tem que ser revisto e a tecnologia ela entra para também dar dados, né? Para cruzar as informações. E para mim tem outros, mas eu vou fechar com um principal que eu vejo, que assim, a forma com que as empresas recrutam, eu acho que está morto esse processo, né? Esse negócio de se anunciar vaga, alguém vai e se candidata, e aí muitas pessoas podem se candidatar. No Brasil, cada vaga que eu abro, como a gente é muito relacional, usa o LinkedIn confundindo com o Facebook. Sim. Então, cada vaga que a gente abre, às vezes você tem 5, 10, 15 mil pessoas se candidatando. Sim. Então, eu acho que hoje não tem inteligência para fazer um filtro e falar, ó, esses são os 10 melhores, né? Porque para você saber que os 10 melhores tem que interagir com o humano. Então, pensar no recrutamento e na identificação de talento para o futuro, eu acho que o RH está super atrasado e tem que rediscutir esses modelos, né? Porque isso está afetando, porque você está trazendo gente desconectada, né, para a organização, e tem gente que está entrando em organização que não queria entrar. Então, e isso, como gente, é um dos 3 Cs lá, né, que eu comentei. Se você errar no processo, você vai atrapalhar a carreira da pessoa, assim como o próprio negócio. E nesse contexto aí de tecnologia, existe a grande oportunidade, eu tive a oportunidade de trabalhar dessa forma em uma outra organização, que é de você criar um hub de startup, de RH, e trazer essas empresas para estar dentro da sua organização, né? Okay. Algumas, talvez, para você investir, por que não? E outras porque tem muito processo operacional de RH que elas conseguem tirar da sua responsabilidade e assumir com muita eficiência. Então, eu acho que essa questão de ter as startups perto ajuda a reposicionar o RH, porque você consegue ver coisa que você não faz sendo feita pelo outro e coisa que você faz também sendo feita pelo outro. Isso abre espaço para você atuar em áreas que você não atua. Eu estava conversando com uma colega, e nós vamos falar um pouco disso, por que eu não poderia ter o R&D, a pesquisa e desenvolvimento, por que eu não podia ter dentro do RH? Por que eu não poderia ter engenheiro de produto dentro do RH? Né? Por que só tem que ter psicólogo, administrador de empresa ou um contador, né, um financeiro? Por que eu não posso só expandir e com ele trazer processos que a gente não tem? Sim, acho que seria uma mais-valia. E pegando aqui neste tema que falou, que é um pouco o futuro dos RH, que quando se mistura aqui a tecnologia, e eu sou um pouco entusiasta da tecnologia, eu acho que trazer a tecnologia para os recursos humanos só vai libertar, como deu no primeiro exemplo, a pessoa de tarefas chatas e repetitivas para se dedicar a tarefas mais importantes, até descobrir novas tarefas que pode fazer. E mesmo o processo de recrutamento tem aqui, eu imagino no futuro, nós simularmos, utilizando, por exemplo, a gamification, tendo gamification no processo de recrutamento e ter um processo muito mais dinâmico, muito mais também entusiasmante para as pessoas, porque são recebidas sem ser com uma típica entrevista de então o que é que faz, o que é que fez, o que é que não sei. Ter aqui uma experiência e proporcionar essa experiência e recolher dados diferentes. E já não falo do HR Analytics, porque cada vez mais é uma coisa que acho que tem que avançar. Mas fico
contente por olhar para os recursos humanos e ver que também ainda há aqui uma grande margem para crescimento e de mudança, porque há muita coisa que podemos fazer. É preciso é que seja feito, não é? Perfeito. E, aproveitando, essa questão do grande desafio, eu acho que também do RH, é como ser uma das áreas que é responsável por como complementar a máquina, né, os computadores, a tecnologia, com o humano. Sim. Né? Várias áreas implementam tecnologias, não só o RH, né? E isso impacta no humano que está lá dentro, né? O papel dessa área é como garantir esse entendimento, né? E quando a gente fala, você trouxe o exemplo da gamificação, ela ajudaria em muito. Eu conheço algumas empresas que adotam a gamificação com uma série de ações, seja de desenvolvimento ou de seleção, mas quando eu falo de seleção, eu acredito que o futuro do trabalho vai fazer com que as pessoas sejam multicarreiras e multi-empregos. Então, não tenho dúvida, você que é jovem, Bernardo, você vai trabalhar, se já não faz isso, em mais de uma empresa ao mesmo tempo. Se você trabalha em mais de uma empresa ao mesmo tempo, como é o processo de selecionar essas pessoas? Porque essas pessoas têm mais opção. Então, o que vai fazer ela escolher trabalhar numa empresa, o que vai fazer uma empresa escolher ela trabalhar nessa empresa? Aí o conceito, eu acho que não só de seleção, mas de gestão, de performance, de remuneração, ele muda o jogo, né? Claro. Eu vou botar o dedo aqui, não sei se você vai conseguir ver, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. Bom, não vai... Tá, no meu armário aqui, talvez é assim mais fácil. Sim. Bem nesse canto aqui, tem uma caixinha de... Essa é a Alexa, da Amazon. Sim. Eu tenho ela, já vai fazer quase 4 anos. Cara, tudo que eu busco na internet, eu busco por voz. Né? Música, compra. Então, isso... Aqui no Brasil chegou ano passado, então eu usava ela, mas as compras tinham que ser feitas fora do país. Isso aqui vai mudar o jogo, né? Já está mudando, né? Porque tem muita coisa aqui dentro da área de recursos humanos que a gente tem que pedir para o outro e isso não agrega valor. Então, eu já conheço algumas empresas que estão adotando inteligência artificial para tirar dúvidas de benefício, né? De plano de saúde, de treinamento, de dúvidas que o próprio RH, e leva para o RH situações que precisa do humano, né? Do afeto, do ouvir, né? E isso também muda o jogo. Eu me arrisco a dizer que algumas empresas, se tiverem essa conexão máquina e inteligência artificial, aprendizagem da máquina, conectada com RH, eu acredito que mais de 50% dos postos de trabalho de RH hoje, eles somem. Né? E, com certeza, novos e mais promissores vão surgir. Claro. Então, aí tem uma responsabilidade também do profissional de RH de se atualizar, porque a pandemia só trouxe velocidade para algo que estava um pouco adormecido. Uhum. Sem dúvida, trouxe muito isso. E todas estas mudanças, toda esta adoção de novas tecnologias, de novos processos, de deixar processos para trás, isto vai trazer uma necessidade de uma nova agenda de recursos humanos. Qual é que seria aqui as prioridades e preocupações desta nova agenda de recursos humanos? Perfeito. Eu acho que talvez a agenda que hoje a gente tem, ela não mudaria tanto. Então, eu vou dar exemplo. Trabalhar performance e compensation, trabalhar desenvolvimento da liderança, trabalhar o planejamento sucessório e a gestão de carreira, ou a autogestão de carreira dos profissionais, como gerir talento, né? Seja atraindo, retendo, engajando, como trabalhar a gestão das necessidades de transformações culturais mais cíclicas em períodos mais rápidos, né? Trazendo temas como diversidade, inovação, mindset e a própria transformação digital. Eu acho que o que vai mudar é o dinamismo, a fluidez e também a forma como que a gente faz isso e revisita esses processos. Então, o jeito que a gente avalia e o jeito que a gente remunera, né, faz a compensation, tem que mudar. Tem gente que trabalha por tempo mais curto, mas entrega muito mais. Como que eu remunero em squad? Como que eu desenvolvo líder? Ou o que é ser líder nesse mundo? Sim. Que não é só ter cargo, né? Como eu desenvolvo? Como eu trabalho com rede de influenciadores digitais dentro da empresa, né? A gente tem os digital influencers que ficam no mercado, mas a gente tem dentro da empresa. Como que eu lido com eles? Porque eles já existem, né? Como que eu comunico? Antes,
no passado próximo, aconteceu alguma coisa com a empresa no mercado, a gente lançava uma revista, um jornal, botava numa intranet. Hoje, o porta-voz da mudança é o próprio funcionário. Se a empresa for colocar nos canais formais de comunicação dela alguma mudança da empresa, pode entrar na rede social, principalmente nos mercados latinos, Instagram, Facebook e LinkedIn, o funcionário já comunicou para todo mundo. Sim. Então, o papel da comunicação muda, né? E quando a gente fala de talento, né, num contexto que a gente tem 4 gerações dentro da empresa, e do que a gente falou, que as novas gerações podem ser multi-emprego e multi-carreira, muda tudo. Então, os temas, eu acho que eles continuam na vanguarda, esses. Mas a forma, e o processo e a frequência de mudança deles é algo que eu talvez nunca vivi na minha carreira, no passado. Ok. Uma última pergunta sobre um tema que falou há pouco tempo, que eu tive a oportunidade de ler esse artigo. O que é o... Pedi-lhe para lhe explicar o que é o Growth Hacking. O Growth Hacking falam que é uma nova modalidade do marketing trabalhar. O marketing antes, ele criava relevância em cima do produto, criava meios e canais para que as pessoas soubessem que o produto existia, e através de comunicação em TV e agora digital, ele intensificava o estímulo para consumir o produto. O Growth Hacking, que vem da criação de uma área de crescimento, em vez do marketing fazer só isso, né, e é muito por rede social, ele, com uma equipe de design e de engenheiro de produtos, ele vai fazendo pequenos testes e acompanhando como se comporta o comportamento do consumidor na melhoria daqueles testes. Então, pensando muito em empresas digitais, a mudança de um botão dentro de um aplicativo, né, ou o envio de um relatório, ou envio de comunicações de promoções numa data ou em outra para um público de uma idade, né, ou de uma região. E esses testes recorrentes geram aprendizados e insights, e esses sites melhoram o produto, e a melhoria do produto faz com que a empresa cresça. E a provocação que eu fiz no artigo é que por que o RH também não pode utilizar dessa metodologia que o marketing de grandes empresas digitais utiliza para o dia a dia. E aí, por que não ter um engenheiro de dados e de produtos dentro do RH, um especialista de pesquisa e desenvolvimento, enfim, para a gente entender como que está comportando uma dada mudança na empresa e a gente criar pequenos insights e adaptações para a gente recorrentemente mudando o contexto. Eu posso chamar o produto de um processo de RH, ou de um aplicativo, ou de um RP que o RH utilize. Enfim, é isso. Seria interessante e acho que cada vez mais várias áreas podem trazer novas visões e acrescentar sempre algo a um projeto. Portanto, pensar num projeto e incluir diferentes visões só traz às vezes vantagem para as coisas. Gustavo. E essa visão, só para fazer um complemento, ele tem a ver com people-centric. Ou seja, growth hacking tem a ver com colocar o ser humano no centro, coisa que o RH tem que se aprimorar. Então, eu não faço pelas pessoas, eu faço com as pessoas. Ok. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande, apesar de parecer igual, a diferença é enorme. Gustavo, queria agradecer por este momento, por esta entrevista, por esta oportunidade em meu nome, em nome da Cristina e do projeto da Comunica RH, e espero voltar a falar consigo, e quando o seu livro estiver nas bancas, gostava seriamente de o ler. Muito obrigado e até uma próxima.